E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura aqui do nosso plano de leitura anual da Bíblia, o meu nome é Francisco Henrique. E hoje nós vamos ler do versículo 8 do capítulo 25 ao versículo 11 do capítulo 28 do livro de Jeremias. Nós hoje estamos fazendo 300 dias de leitura do nosso plano anual de leitura, tá bom? Ou seja, são 300 dias que nós estamos lendo a palavra do Senhor consecutivamente, certo? Teve alguns dias aí que não mandei a leitura porque teve um atraso, né? A leitura estava feita, mas teve um atraso e acabou que tive que mandar no outro dia. Duas ocasiões assim, certo? Mas todos os dias aí tenho tentado colocar a leitura em dia, tá bom? Pessoal, como vocês podem ver, eu tô com minha garganta bastante rouca. Eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 1º de novembro. Então eu peço a oração de vocês, quem estiver vendo esse vídeo, que o Senhor venha me dar saúde para continuar gravando os vídeos, porque agora, sem tempo, o Enem aí, 2 finais de semana já praticamente comprometidos, né? Amanhã é a igreja, tarde fazendo prova, aí fica muito mais difícil de eu gravar vídeo, certo? Muito trabalho também no colégio, os professores como é que fala? Não tiveram muita dó da gente. Muitos tiveram, graças a Deus, mas alguns nem tanto, né? E eles estão na razão deles. Então eu peço a oração de vocês aí para Jesus me dar força para continuar o propósito até o final, tá bom? E junto com vocês, eu oro também para que o Senhor venha abençoar vocês nesse propósito. Então vamos lá, vamos orar como sempre. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder estarmos aqui lendo a Tua Palavra mais uma vez. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar e que não venha ser essa a única vez que a gente está lendo a Bíblia, tá bom? Que essa venha ser só uma motivação, venha ser só, como é que eu posso dizer, o estopim, o primeiro passo, glória a Deus, para a gente ter uma vida de leitura assídua, uma vida de leitura, sabe, muito boa da Palavra do Senhor. Que a gente venha se interessar cada vez mais. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então bora lá, pessoal. Se você acompanha, a gente parou na leitura anterior, no versículo 7 do capítulo 25, que tem o título 70 anos de cativeiro. Então o versículo 8 vai ter o mesmo título, tá bom? Então vamos começar. Agora o Senhor dos Exércitos diz: por que não me escutaram? Reunirei todos os exércitos do norte, sob o comando do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eu os trarei contra esta terra e seus habitantes e contra as nações vizinhas. Destruirei vocês completamente e os transformarei para sempre em ruínas e em objeto de horror e desprezo. Acabarei com seus cânticos alegres e seu riso, e não se ouvirão mais as vozes felizes de noivos e de noivas. As pedras de moinho se calarão, e as luzes das casas se apagarão. Esta terra inteira se transformará em desolação e ruína. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então, quando terminarem os 70 anos de exílio, castigarei o rei e o povo da Babilônia por seus pecados, diz o Senhor. Transformarei a terra dos babilônios em ruínas para sempre. Trarei sobre eles todos os terrores que prometi neste livro, todos os castigos anunciados por Jeremias contra as nações. Muitas nações e muitos grandes reis escravizarão os babilônios, assim como eles escravizaram o meu povo. Eu os castigarei na mesma proporção do sofrimento que causaram com suas ações. Agora a gente vai, meus irmãos, para o versículo 15, que tem o título O Cálice da Ira do Senhor. Versículo 15 do capítulo 25 de Jeremias. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue da minha mão este cálice, cheio do vinho de minha ira, e faça que bebam dele todas as nações às quais eu o enviar. Quando beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidos por causa das guerras que enviarei contra elas. Então peguei o cálice da ira do Senhor e fiz todas as nações beberem dele. Vou repetir. Então peguei o cálice da ira do Senhor
e fiz todas as nações beberem dele, cada uma das nações às quais o Senhor me enviou. Foi a Jerusalém e às outras cidades de Judá, e seus reis e oficiais beberam do cálice. Hoje não passam de ruína desolada, objeto de horror, desprezo e maldição. Dei o cálice ao faraó, rei do Egito, a seus servos e oficiais e a todo o seu povo, bem como aos estrangeiros que vivem naquela terra. Também o dei a todos os reis da terra de Uz e aos reis das cidades filisteias, de Ascalon, Gaza, Ecrom, e ao que resta de Asdod. Dei o cálice às nações de Edom, Moabe e Amon, aos reis de Tiro e Sidom, e aos reis das regiões além do mar. Dei também a Dedã, Temar, Buz, e aqueles que vivem em lugares distantes. Dei aos reis da Arábia, aos reis das tribos nômades do deserto, e aos reis de Zirrim, de Elão e da Média. Dei-o ainda aos reis das terras do norte, próximas e distantes, uma após a outra, a todos os reinos do mundo. E por fim o próprio rei da Babilônia bebeu do cálice. Então o Senhor me disse: agora diga-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: bebam do cálice, fiquem embriagados e vomitem. Caiam para nunca mais levantar, pois envio contra vocês guerras terríveis. E se não quiserem aceitar o cálice, diga-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos: vocês serão obrigados a beber. Comecei a castigar Jerusalém, a cidade que leva meu nome. Acaso deixarei que escapem do castigo? Não, vocês não escaparão. Trarei guerra contra todas as nações da terra. Eu, o Senhor dos exércitos, falei. Agora profetize todas essas coisas e diga-lhes: de sua santa habitação nos céus, o Senhor rugirá contra a sua terra. Gritará como aqueles que pisam uvas, gritará contra todos os habitantes da terra. O estrondo de sua voz chegará aos confins da terra, pois o Senhor apresentará sua causa contra as nações. Julgará toda a humanidade e matará os perversos à espada. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam, a calamidade virá sobre uma nação após a outra. Um grande vendaval está se formando nos confins da terra. Nesse dia, aqueles que o Senhor tiver massacrado encherão a terra de uma extremidade à outra. Ninguém chorará por eles, nem ajuntará seus corpos para enterrá-los. Ficarão espalhados pela terra como esterco. Chorem e gemam, pastores perversos. Rolem no pó, líderes do rebanho. O dia de sua matança chegou. Vocês cairão e se despedaçarão como um vaso frágil. Não encontrarão lugar para se esconder. Não terão como escapar. Ouçam os gritos desesperados dos pastores, o lamento dos líderes do rebanho, pois o Senhor está destruindo o pasto deles. Campos tranquilos serão devastados pela ira ardente do Senhor. Como um leão forte à procura de alimento, ele saiu da toca. A terra dos pastores ficará em ruínas por causa da espada do inimigo e da ira ardente do Senhor. Pronto, meus irmãos. A gente terminou no versículo 38, o capítulo 25. Agora a gente vai para o capítulo 26, que tem o título Jeremias escapa da morte. No versículo 1 do capítulo 26. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor: vá ao pátio do templo do Senhor e fale aos habitantes das cidades de Judá que vieram adorar no templo. Transmita-lhes minha mensagem completa, sem que falte uma só palavra. Talvez eles escutem e abandonem seus maus caminhos. Então voltarei atrás e não enviarei a calamidade que estou
prestes a derramar sobre eles, por causa de seus pecados. Diga-lhes, assim diz o Senhor, se vocês não me derem ouvidos e não obedecerem à minha lei, que lhes dei, e se não derem ouvidos a meus servos, os profetas, pois eu os enviei repetidamente para adverti-los, mas vocês não quiseram ouvir, então destruirei o templo, como destruí Siló, o lugar onde ficava o tabernáculo. Farei de Jerusalém objeto de maldição entre todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar na frente do templo do Senhor. Quando Jeremias terminou sua mensagem e disse tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o atacaram e gritaram: vamos matá-lo! Que direito você tem de profetizar em nome do Senhor que este templo será destruído como Siló? Que história é essa de que Jerusalém será destruída e ficará desabitada? E todo o povo ameaçava em frente ao templo do Senhor. Quando os oficiais de Judá ouviram o que estava acontecendo, correram do palácio até o templo e sentaram-se para julgar a entrada da porta nova do templo do Senhor. E sentaram-se para julgar a entrada da porta nova do templo do Senhor. Os sacerdotes e os profetas apresentaram suas acusações aos oficiais e ao povo. Este homem deve ser condenado à morte, disseram. Vocês ouviram com os próprios ouvidos que ele profetizou contra esta cidade. Então Jeremias disse aos oficiais e ao povo: o Senhor me enviou para profetizar contra este templo e esta cidade. O Senhor me deu cada palavra que lhes falei. Se contudo vocês deixarem de pecar e começarem a obedecer ao Senhor seu Deus, ele voltará atrás e não enviará a calamidade que anunciou contra vocês. Quanto a mim, estou em suas mãos. Façam comigo o que lhes parecer melhor. Se me matarem, porém, saibam que derramarão sangue inocente. Vocês, esta cidade e cada um de seus habitantes serão responsabilizados por isso. Pois é verdade que o Senhor me enviou para dizer cada palavra que ouviram. Então os oficiais e o povo disseram. Eu vou repetir um pouquinho. Pois é verdade que o Senhor... Versículo 15. Pois é verdade que o Senhor me enviou para dizer cada palavra que ouviram. Agora versículo 16. Então os oficiais e o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não merece a sentença de morte, pois nos falou em nome do Senhor nosso Deus. Então alguns dos anciãos do povo se levantaram e falaram a todos que estavam ali reunidos. Disseram: lembrem-se de quando Miqueias de Moresete profetizou durante o reinado de Ezequias, rei de Judá. Ele disse ao povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos: o Monte Sião será lavrado como um campo aberto. Jerusalém será transformada em ruínas. Mato cobrirá o monte, onde hoje está o templo. Acaso o rei Ezequias e o povo o mataram porque ele disse isso? Mas não temeram... eu vou repetir de novo, perdoe pela pausa gigante. Acaso o rei Ezequias e o povo o mataram porque ele disse isso? Não, mas temeram o Senhor e lhe suplicaram por misericórdia. Então o Senhor voltou atrás e não enviou a calamidade que havia pronunciado contra eles. Estamos prestes a fazer grande mal a nós mesmos. Urias, filho de Semaías, de Kiriat Jearim, também profetizava nessa época em nome do Senhor. E como Jeremias previu a mesma calamidade sobre a cidade e a nação. Quando o rei Jeoaquim, os comandantes do exército e os oficiais ouviram o que Urias disse, o rei planejou matá-lo. Urias, porém, soube do plano e com medo fugiu para o Egito. Então o rei Jeoaquim enviou Elnatã, filho de Aquibol, e outros homens do Egito para capturar Urias. Eles o prenderam e o levaram de volta ao rei Jeoaquim. E o rei matou Urias com uma espada e mandou sepultá-lo numa vala comum.
Apesar disso, Aicã, filho de Safã, protegeu Jeremias e convenceu o tribunal a não o entregar à multidão para ser morto. Meus irmãos, agora a gente vai para o capítulo 27, que tem o título Jeremias usa um jugo de boi. Versículo 1 do capítulo 27. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no início do reinado do reinado de Zedequias, filho de Osias, rei de Judá. Assim me disse o Senhor: faça um jugo, ponha-o sobre o pescoço e prenda-o com cordas de couro. Depois envie mensagens aos reis de Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom, por meio dos embaixadores que vieram ver o rei Zedequias em Jerusalém. Diga-lhes que transmitam esta mensagem a seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: com minha grande força e meu braço poderoso, fiz a terra, todas as pessoas e todos os animais. Isso tudo é meu e posso entregá-lo a quem eu quiser. Agora entregarei suas nações a meu servo, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Coloquei tudo debaixo de seu controle, até os animais selvagens. Todas as nações servirão a ele, seu filho e seu neto, até terminar o tempo deles. Então muitas nações e grandes reis conquistarão e dominarão a Babilônia. Submetam-se, portanto, ao rei da Babilônia e sirvam-no. Coloquem o pescoço debaixo do jugo da Babilônia. Eu castigarei qualquer nação que se recusar a servi-lo. Enviarei guerra, fome e doença sobre essa nação, até que a Babilônia a conquiste. Não deem ouvidos a seus falsos profetas, adivinhos, intérpretes de sonhos, médiuns e feiticeiros, que dizem: o rei da Babilônia não os dominará. São todos mentirosos, e suas mentiras os levarão a ser expulsos da terra. Eu os expulsarei e os enviarei para longe, e vocês morrerão. Mas a nação que se sujeitar ao rei da Babilônia poderá continuar em sua terra e cultivá-la. Eu, Senhor, falei. Depois repeti a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá: submeta-se ao jugo do rei da Babilônia e de seu povo, e vocês viverão, porque você e seu povo morreriam. Vou até repetir o versículo 13. Porque você e seu povo morreriam, porque escolher guerra, fome e doença que o Senhor trará contra toda a nação que não se submeter ao rei da Babilônia. Não deem ouvidos aos falsos profetas que lhes dizem: o rei da Babilônia não os dominará. São mentirosos, assim diz o Senhor. Não enviei esses profetas, eles contam mentiras em meu nome. Por isso expulsarei vocês desta terra. Todos vocês morrerão junto com todos esses profetas. Então falei aos sacerdotes e ao povo e disse: assim diz o Senhor: não deem ouvidos aos profetas que afirmam que em breve serão envolvidos, ou melhor, não deem ouvidos aos profetas que afirmam que em breve serão devolvidos os objetos preciosos que foram tirados do meu templo e levados para a Babilônia. É tudo mentira. Não lhes deem ouvidos. Submetam-se ao rei da Babilônia e viverão. Por que provocar a destruição desta cidade inteira? Se de fato eles são profetas e transmitem mensagens do Senhor, que orem ao Senhor dos Exércitos e supliquem que os objetos que restam no templo do Senhor, no palácio do rei e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca das colunas à entrada do templo, do tanque de bronze chamado Mar, das bases móveis e de todos os outros objetos cerimoniais. Nabucodonosor, rei da Babilônia, os deixou aqui quando levou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, para o exílio na Babilônia, com todos os nobres de Judá e Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos objetos preciosos que restaram no templo e no palácio do rei em Judá.
todos eles serão levados para a Babilônia, e ali ficarão até que eu mande buscá-los, diz o Senhor. Então eu os trarei de volta a Jerusalém. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o capítulo 28, que tem o título Jeremias condena Ananias. Versículo 1 do capítulo 28. Jeremias condena Ananias. Versículo 1. Naquele mesmo ano, no quarto ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no mês de agosto, Ananias, filho de Azur, um profeta de Gibeon, se dirigiu a mim publicamente no templo, diante de todos os sacerdotes do povo, e disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Removerei do seu pescoço o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, trarei de volta todos os objetos preciosos do templo que o rei Nabucodonosor levou para a Babilônia. Também trarei de volta Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os outros exilados de Judá, levados para a Babilônia. Certamente quebrarei o jugo que o rei da Babilônia colocou sobre seu pescoço. Eu, o Senhor, falei. Jeremias respondeu a Ananias, diante de todos os sacerdotes e do povo que estavam no templo do Senhor: Amém. Que sua profecia se cumpra. Espero que o Senhor faça tudo o que você anunciou. Espero que ele traga de volta da Babilônia os objetos preciosos do templo e todos os exilados. Agora, porém, ouça as palavras que lhe digo na presença de todo o povo. Os antigos profetas que vieram antes de você e de mim falaram contra muitas nações e grandes reinos, e sempre advertiram a respeito de guerra, calamidade e doença. Portanto, um profeta que anuncia paz precisa esperar que suas previsões se cumpram antes de ser considerado de fato enviado pelo Senhor. Então o profeta Ananias tirou do pescoço de Jeremias o jugo e o quebrou em pedaços. E disse novamente a todo o povo: Assim diz o Senhor, assim como este jugo foi quebrado, dentro de 2 anos quebrarei o jugo de opressão de todas as nações que agora estão sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Depois disso, Jeremias saiu dali. Amém, meus irmãos. No versículo 11 nós terminamos o capítulo. Não o capítulo, nós terminamos a leitura diária de hoje, tá bom? Como sempre, que o Senhor continue te abençoando, dando graça e gloria. Que em nome de Jesus Ele venha nos dar muita saúde, muita graça para continuar aqui no plano de leitura, tá bom? Tchau, valeu e a paz do Senhor. Aquele abraço.